Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal! Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos ou lendas, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. Então, chega de blá 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 e vamos pro caso de hoje. Carly Ryan nasceu no dia 31 de janeiro de 1992 e era filha da mãe solteira de 20 anos, Sonia Ryan, e tinha um irmão mais novo. Elas moravam em Sterling, que era um subúrbio tranquilo que ficava a apenas 20 minutos do Distrito Comercial Central de Adelaide, no sul da Austrália. Carly era conhecida por ser muito divertida, amorosa e confiante, e ela tinha uma relação muito próxima com sua mãe. Ela literalmente contava tudo, elas não escondiam nada uma da outra. E devido ao seu gosto musical e seu estilo também, ela acabou entrando na subcultura emo, que pra quem não sabe, ficou bem famosa lá pros anos 2000 até 2010 mais ou menos, que foi marcada principalmente pelo lápis de olho preto marcadão e com a franja lateral, além também, do gosto musical e também do gosto de estilo mesmo das pessoas. E em 2006, quando Carly tinha 14 anos de idade, a internet estava bombando, as redes sociais estavam começando a existir e era um local para entretenimento e também para conhecer novas pessoas de diversas partes do mundo. E naquela época o MySpace era a maior rede social do mundo, onde você poderia compartilhar fotos, vídeos e músicas em um perfil personalizado, além de existirem diversos fóruns que você podia entrar e conversar com pessoas que compartilhavam dos mesmos interesses. Outro site que também fazia bastante sucesso e que Carly usava bastante era o Vampire Freaks, que era repleto por fóruns sobre músicas góticas e era mais acessado pelos emos. Foi nessa época que suas amigas a apresentaram a um menino que tinha o user de Corrupt Koala, que se chamava Brandon Kane, e imediatamente Carly e Brandon se deram muito bem, eles gostavam das mesmas coisas, das mesmas músicas. Era basicamente uma versão masculina dela e para ela ele era o menino dos sonhos. Brandon tinha 18 anos de idade, era músico e morava em Melbourne com seu pai adotivo, mas ele também viajava bastante para os Estados Unidos, que era onde ele tinha todos os seus amigos e o resto de sua família. E pelo fato dele ser mais velho, ele tinha 4 anos a mais do que Carly, ele costumava dar vários conselhos, ele sabia exatamente o que falar na hora certa e vivia dizendo que ela era muito especial e que ela era uma menina muito incrível. E Sonia sabia do relacionamento de sua filha com esse tal menino Brandon, que ela havia conhecido na internet, e ela até ouvia algumas conversas, porque o computador da casa ficava na sala, exatamente para que ela pudesse ter esse controle do que os seus filhos estavam fazendo e com quem eles estavam conversando. E inicialmente ela não suspeitou de nada, porque eles até conversavam com chamadas de vídeo através da webcam. Então ela via o menino, então não tinha muito o porquê ela desconfiar disso, mas ela achava assim um pouco esquisito a sua filha estar tão apaixonada por esse tal Brandon. Em janeiro de 2007, o casal já estava conversando há 18 meses e como estava chegando o aniversário de 15 anos de Carly, ela viu uma oportunidade de chamar Brandon para que eles se vissem pela primeira vez e pudessem comemorar juntos. Mas ele disse que não podia porque na época estaria nos Estados Unidos visitando amigos e familiares, o que fez com que Carly ficasse muito triste. Porém, Brandon sugeriu que o seu pai, Shane Kane, que estaria no sul da Austrália a trabalho, fosse até a casa dela para lhe entregar o presente de aniversário. Shane era um ex-comandante da Força Aérea Especial que trabalhava como segurança para celebridades e Brandon já havia apresentado seu pai online através da página de MySpace dele para Carly. E aparentemente eles já haviam conversado e ele tinha dito para ela sobre sua experiência trabalhando como segurança para Marilyn Manson. O que Carly, que era uma fã, achou aquilo incrível e achou uma ótima oportunidade também para que ela conhecesse o seu sogro. Porém, Sonia não achou aquela ideia muito legal, ela ficou hesitante em relação a isso. Afinal, agora ficava um pouco diferente porque era um homem adulto de 40 e poucos anos indo visitar a sua filha de 14. Mas quando ela viu que Carly ficou chateada quando ela hesitou e ela não queria tirar a felicidade de sua filha, ela concordou com a condição de que ela conhecesse Shane primeiro em um local público para ver se ele realmente era a pessoa que ele dizia ser quem era e também se ele era confiável ou não.
Quando chegou o dia do encontro, Sonia e Shane se encontraram na rua principal de Sterling, que era um local bem movimentado, e ela pediu que ele lhe mostrasse algum documento de identificação para confirmar que ele era realmente quem dizia ser. E ele até estava usando uma blusa com a logomarca da empresa de segurança que ele trabalhava, então parecia tudo muito certo, muito confiável. E ele respondia todas as perguntas que Sonia tinha com muita tranquilidade, o que passou para ela também essa tranquilidade, fazendo com que ela concordasse que ele fosse entregar o presente para Carly. Mas Shane acabou comentando que ele não tinha encontrado ainda um hotel para ficar, e Sonia achou que seria uma boa ideia que ele ficasse na sua casa durante esse período que ele estava trabalhando, já que até então ele não tinha mostrado motivo nenhum para que ela desconfiasse dele, o que não foi uma boa ideia. Pouco antes do dia da festa de aniversário de Carly, ela e Shane foram fazer algumas compras no shopping Rundle Mall, que ficava em Adelaide, e Shane comprou várias coisas para ela, inicialmente sendo coisas bem comuns, como sapatos e bolsas. Mas depois ele passou a comprar coisas bem esquisitas, como roupas íntimas e uma fantasia de enfermeira, além de que o presente de Brandon para Carly era uma lingerie. No final do dia, ele tinha gastado $400 com a criança de 14 anos de idade, que ele literalmente tinha acabado de conhecer, e na mente de Carly, ele estava apenas tentando agradá-la porque ela era a namorada de seu filho, mas pra gente que tá de fora, isso é uma grande bandeira vermelha. E eu tenho quase certeza que ela não chegou a comentar com sua mãe sobre esses presentes esquisitos. Na noite do dia 26 de janeiro de 2007, Shane se juntou com Carly e seus amigos em sua casa para comemorar o seu aniversário de 15 anos. E no começo tudo parecia normal, ele estava se dando bem com todo mundo, até que ele viu Carly conversando com um amigo que era o seu ex-namorado. E quando Shane descobriu isso, ele ficou visivelmente bem incomodado e disse para Carly que havia ligado para Brandon e falado sobre ela estar conversando com esse outro menino, e que ele havia dito que não estava gostando nem um pouco disso, e como ela ficou com medo de que ele terminasse com ela pediu desculpas e parou. Mas esse não foi o único comportamento bem esquisito de Shane na festa. De acordo com as amigas de Carly, ele estava sendo esquisito e inapropriado com elas, dizendo para elas se beijarem na frente dele, e em um certo momento ele até falou para Carly que a amava e que não deixaria nada acontecer com ela. Nesse momento ela ficou um pouco com o pé atrás, mas ainda assim ela queria agradá-lo, visto que ele era o pai de seu namorado. Nesse momento, Sonia, que ainda não sabia desses acontecimentos da festa, ela não estava mais tão confiante em relação a Shane, ela estava achando ele esquisito, né, como todo mundo, mas até então ela não tinha nenhum motivo físico e concreto para que ela expulsasse ele da casa e mandasse ele embora e parar de falar com sua filha, além de sua intuição, até que no dia seguinte, quando ela passou na frente do quarto de Carly, ela viu a filha dormindo e do lado dela, Shane estava deitado na cama, com a filha de 14 anos dela. O que obviamente ela surtou, acredito que como qualquer mãe se visse uma cena daquelas, e começou a gritar com ele, mandando ele sair da casa dela e nunca mais entrar em contato com sua filha. O que ele não aceitou muito bem, ele disse que ela estava insinuando coisas muito erradas e que não era o que parecia ser, mas foi embora. Carly, com aquela situação, ela ficou muito chateada porque ela não sabia como aquilo iria afetar o seu relacionamento. Mas sua mãe falou que aquilo estava muito errado, que aquela situação não era normal. E mais tarde, quando Carly se acalmou, ela contou à sua mãe que durante a noite, Shane havia tocado nela de forma inapropriada e até sugeriu que eles tivessem relações sexuais e que Brandon não iria se incomodar com isso. Quando Sonia soube disso, ela ficou com muita raiva e enviou um e-mail para Shane, que era o único meio de contato que ele tinha, dizendo novamente para ele ficar bem longe de sua filha e que se ele não fizesse, ela iria chamar a polícia. E ele respondeu xingando ela de vários nomes e dizendo que tudo o que ela havia dito era mentira e queria processá-la por difamação. Para impedir que Shane tentasse entrar em contato com Carly, ela tirou o celular da filha e desligou temporariamente a internet. E até onde Sonia sabia, isso estava funcionando muito bem. Porém, Carly ainda gostava muito de Brandon e não sabia se ele sabia o que tinha acontecido durante a visita do pai. Então ela continuou em contato com ele através do telefone fixo da casa, sem o conhecimento da mãe. Menos de um mês depois, no dia 19 de fevereiro de 2007, Carly disse à mãe que iria para uma festa de pijama na casa de uma das amigas,
que era algo que ela costumava fazer bastante, então não era nada incomum, e disse que antes elas iriam passear no shopping. E enquanto arrumava essas coisas, Carly deu umas 4 paradas e abraçava sua mãe, tipo, do nada. E de acordo com Sonia, ela estava com uma expressão esquisita no rosto, mas que ela não conseguiu identificar o que era. E às 4 horas da tarde, Carly saiu de casa e a última coisa que disse para sua mãe foi que a amava. Na manhã seguinte, 20 de fevereiro, Sonia recebeu uma ligação e era um homem dizendo que ele havia encontrado uma bolsa e dentro dessa bolsa tinha o contato dela. Então ela queria saber se ela tinha perdido a bolsa ou algo do tipo. E mais tarde foi confirmado que essa bolsa era a bolsa que Carly tinha saído de casa na noite anterior. O que era bem esquisito porque a bolsa havia sido encontrada em um subúrbio onde Carly nunca nem tinha ido. E com certeza não era o local onde teria a festa de pijama que ela tinha dito que iria. E então Sonia começou a ficar preocupada e decidiu ligar para a filha para ver se estava tudo bem. Mas ela não teve nenhuma resposta, o que achou bem esquisito. Porque Carly era uma menina de 14 anos, então ela não ficava sem o telefone em momento nenhum. E na noite anterior ela havia recebido uma mensagem da filha dizendo que estava tudo bem. Sonia então decidiu ligar para as amigas de Carly com quem ela tinha dito que estaria na noite por conta da festa de pijama. E foi então que ela descobriu que em momento nenhum existiu uma festa de pijama na noite anterior e que ninguém sabia onde ela estava. Foi então que Sonia Ryan ligou imediatamente para a polícia para relatar o desaparecimento de sua filha. Acontece que às 6 horas da manhã daquele mesmo dia, um corpo foi encontrado em uma praia em Port Elliot, que ficava no sul da Austrália, a cerca de 80 quilômetros de Adelaide. O corpo estava flutuando na água quando a moradora local chamada Kim Gordon o encontrou, enquanto estava fazendo uma caminhada. Ela tentou tirar o corpo da água, mas não teve muito sucesso e chamou por ajuda, até que um pescador ouviu e quando percebeu do que se tratava, ele entrou desesperado na água e conseguiu colocar o corpo na areia. E imediatamente eles chamaram a ambulância. Quando os paramédicos chegaram, eles tentaram ressuscitar o corpo da menina, que não tinha nenhum tipo de identificação, mas infelizmente ela já estava morta. A autópsia revelou que ela havia sofrido trauma facial, sufocamento e afogamento, além de mostrar que a vítima havia sofrido agressão sexual e tinha 19 ferimentos, sendo de 6 a 8 deles apenas na cabeça. E não demorou muito até que a polícia conectasse esse caso ao desaparecimento de Carly Ryan, porque as descrições batiam perfeitamente, e então pediram para que Sonia fosse fazer a identificação do corpo, e infelizmente foi confirmado que era sua filha. Carly não estava usando as mesmas roupas que estava quando saiu de casa na noite anterior, e ela não estava com sua calcinha, e a causa de sua morte foi determinada como afogamento e trauma crâniofacial, e pelo fato de ela ter areia em seus pulmões, indicava que ela havia sido sufocada com o rosto na areia. Uma grande busca então foi feita pela praia de Port Elliot para ver se achavam qualquer evidência que pudesse ligar ao assassinato de Carly, e eles encontraram algumas joias no fundo do oceano, e nenhuma de suas amigas sabia o porquê que ela estava naquela região ou com quem ela poderia ter se encontrado. E o caso rapidamente foi para a mídia e eles distorceram todo o contexto da subcultura emo e fizeram com que Carly saísse do papel de vítima, dando a entender que ela mereceu o que aconteceu com ela. Além disso, eles desrespeitaram todo o processo de luta, tanto da família quanto dos amigos de Carly. E eles ficaram indo na escola para poder entrevistar qualquer pessoa que aparecesse sobre a vida pessoal de Carly, chegando ao ponto da escola chegar e falar: saiam da minha propriedade porque vocês estão assediando os meus alunos. E enquanto isso, os policiais estavam procurando por qualquer coisa que levasse aos assassinos. E então eles começaram a olhar todas as imagens das câmeras de segurança daquela região. A primeira vez em que Carly foi vista foi em Victor Harbor, que ficava bem perto de Port Elliot, e ela estava acompanhada de 2 homens. Em uma das câmeras, eles foram vistos no Crown Hotel, depois em uma loja, e mais tarde, por volta das 8h30, eles foram vistos em um restaurante. Um funcionário da loja lembra do homem mais velho perguntar para ele se ele sabia algum lugar interessante para que ele tomasse alguns drinks, e então ele indicou Horseshoe Bay. E mais tarde, esse mesmo homem foi em um supermercado comprar um maço de cigarros e ele fez a mesma pergunta para o caixa, que também indicou o mesmo local. 2 moradores locais de Port Elliot, chamados Benjamin e Donna, haviam ido mergulhar no Horseshoe Bay às 8h30 naquela noite. O casal se lembra de ter visto uma menina que batia com as descrições de Carly sentada em uma rocha, na presença de 2 homens, um mais velho e outro mais jovem,
e por volta das 9h15 o casal foi embora e nesse momento Carly ainda estava viva. A polícia então decidiu focar a investigação nesses dois homens para descobrir quem eles eram, e então a unidade de crimes eletrônicos da Austrália do Sul começou a ver todos os rastros de Carly na internet. E na época ela tinha 3 perfis no MySpace, mas apenas um deles era visível para o público. Pouco tempo depois, algumas testemunhas foram falar com a polícia de que eles haviam visto um carro azul claro que tinha placa de Victoria em Victor Harbor e Port Elliot na noite do crime. O carro também havia sido visto estacionado no penhasco que tinha como vista o Horseshoe Bay na noite em que Carly foi assassinada, e também tinha uma carteira de identificação de segurança em cima do painel do passageiro. E então, 11 dias após o corpo de Carly ter sido encontrado, a polícia invadiu uma casa que ficava localizada a oeste de Victoria, em Mornington, que ficava a 75 km de Melbourne. Estacionado em frente à casa estava o carro azul claro e dentro eles encontraram um homem chamado Gary Francis Newman, de 48 anos de idade. E ele era bem conhecido por Carly Ryan, mas por um nome diferente, Shane Kane, o pai de seu namorado, Brandon Kane. Gary era um pai divorciado de 3 filhos e quando a polícia entrou na casa, ele estava sentado na frente de seu computador, logado em um chat, conversando com uma menina de 14 anos de idade que morava em Perth. E rapidamente foi descoberto que Brandon Kane não existia e que ele apenas havia sido criado por Gary, que o usava para atrair meninas na internet. Por 18 meses, ele conseguiu fazer Carly se apaixonar pelo Brandon. Ele usava todos os interesses que ela tinha, que ele havia pesquisado antes e, observado ela durante algum tempo. E ele também usava muito de suas inseguranças e vulnerabilidades pessoais para que assim ele soubesse exatamente a coisa certa de se falar na hora certa. E até a imagem da webcam que ela via um menino escrevendo, ele havia forjado aquilo com várias imagens de um menino aleatório da internet e editado tudo em uma forma de looping. A empresa de segurança que ele trabalhava também era tudo falso, era tudo forjado. E ele não tinha forjado apenas a carteira de identificação de segurança que ele mostrou para Sonia Ryan. Ele também pegou a logomarca da empresa, que era realmente uma empresa que existia, e colocou ela em uma camisa polo qualquer, de um jeito que realmente parecia verídico. Ao executar a busca na casa de Gary, a polícia encontrou discos de computador e discos rígidos com milhares de imagens de pornografia infantil. Ele também manteve registros de mais de 200 perfis online falsos que criou para atrair meninas jovens, e muitas páginas de caderno estavam cheias de detalhes de todas as suas identidades falsas e contas falsas, incluindo nomes, números de telefone celular, páginas de redes sociais e senhas associadas a cada uma. Tudo isso chocou a polícia porque eles nunca tinham visto algo tão elaborado em todos os mínimos detalhes, principalmente de um predador online para atrair meninas na internet. Aquilo era muito novo. E eles também descobriram que Carly não foi a primeira. Algum tempo antes, Gary havia conversado com uma menina de 14 anos que morava nos Estados Unidos. E ele chegou a se encontrar com ela, mas ela descobriu que ele não era a pessoa que ela pensava que ele era, e então cortou ele 100% de tudo e realmente nunca mais entrou em contato com ele. E pouco antes dele se encontrar com Carly, ele também estava conversando com uma outra menina, também de 14 anos, que morava em Hong Kong. E ele chegou até a marcar um encontro, só que usando o nome de Nash, mas a menina nunca compareceu e ele falou que ele se vingaria dela. E agora, com todas essas evidências, não tinha como ele dizer que ele não tinha nada a ver com isso, mas ele disse. Gary Newman e seu filho de 17 anos foram presos, e uma coisa que irritou muita gente foi o fato de que eles tiveram seus nomes em anonimato e ficaram completamente em sigilo para a mídia ou para qualquer outra pessoa que não estivesse envolvida no julgamento. E isso por conta de uma ordem de supressão, que é feita quando um tribunal proíbe a divulgação de informações sobre um caso legal, e ela é ordenada na Austrália por diversas razões, podendo ser no interesse da segurança nacional, para proteger a segurança das testemunhas ou para garantir um julgamento justo, que nesse caso eu acredito que tenha sido o motivo. Quando Gary tentou fazer avanços sexuais com Carly quando estava na casa dela, naquela época do aniversário, e ela o rejeitou, quando ele voltou para casa, ele falou para seus filhos que queria se vingar dela e queria consertar Carly. Os filhos dele não acreditaram muito no pai, eles ficaram meio que
é só falação, ele não vai fazer nada, porque eles não achavam que ele fosse capaz de fazer qualquer coisa desse tipo. E na verdade eu acho que os filhos nem sabiam direito quem era a Carly e muito menos que ela tinha 14 anos de idade. E foi então que ele começou a arquitetar todo o seu plano e chamou seu filho de 17 anos de idade para participar e ajudar nele, fingindo que ele era Brandon Kane, o filho de Shane Kane. E todo o plano era convencer Carly que ela finalmente iria conhecer o seu namorado, Brandon, mas que não era para ela falar para sua mãe, porque Shane iria estar lá e eles tinham tido toda aquela relação complicada, porque, né, ele era um predador sexual. E que se sua mãe soubesse, ela nunca deixaria ela ir conhecer Brandon, então Carly não falou nada e por isso que ela inventou a história da festa do pijama. Quando os três chegaram em Port Elliot, Gary pegou o celular de Carly e foi nesse momento que ele mandou a mensagem para Sonia dizendo que ela estava bem e Sonia achava que realmente era sua filha falando isso, mas era Gary. Logo em seguida, ele partiu para cima de Carly, atacando ela e batendo nela com toda a brutalidade que ele tinha. Depois, ele jogou ela no chão, sufocando-a na areia e em seguida jogou seu corpo no oceano para que assim ela se afogasse. O julgamento começou no final de 2009, quase 3 anos após o crime, na Suprema Corte da Austrália e durou mais de 3 meses. Inicialmente, Gary Numan negou tudo, ele disse que não tinha nada a ver com a morte de Carly e teve até a audácia de dizer que nem havia visto naquele dia, mesmo tendo todas as imagens das câmeras de segurança em que ele aparece com ela e ele e seu filho se declararam inocentes. Depois de um tempo, Gary jogou toda a culpa no próprio filho e dizendo que ele tinha deixado ela viva na praia, depois de oferecer carona de volta para casa, no qual ela recusou, e acrescentou que só soube de sua morte 3 dias depois. Seu filho mais novo chegou a testemunhar contra ele, dizendo que realmente o pai tinha feito algumas ameaças a Carly, mas que ele não acreditava que ele realmente pudesse ser capaz de fazer algo do tipo, mas que no dia em que Carly morreu, ele chegou em casa e começou a se gabar do que tinha acabado de fazer, mostrando até os machucados para o filho. E o filho de 17 anos falou que ele estava sentado nas rochas enquanto o pai conversava com Carly, quando do nada ele começou a atacá-la, mas ele admitiu que ajudou o pai sim a encobrir todo o assassinato. Durante o julgamento, ele tentou negar qualquer natureza sexual no que estava fazendo, alegando que ele era uma figura de padrasto para ela e que ele só conversou com ela através do perfil de Shane. Ele chegou a afirmar que era sexuado e por isso não estava interessado em sexo. Ao longo do julgamento, Numan afirmou que lutou contra o transtorno bipolar e o toque e que nunca alegou ser Brandon, mas apenas Shane. Gary Francis Numan foi considerado culpado pelo assassinato de Carly Ryan e ele foi condenado no dia 31 de março de 2010. E a juíza Trish Kelly ordenou que ele cumprisse prisão perpétua com um período de 29 anos sem direito à liberdade condicional. E ela também disse: Gary Numan merece uma vida atrás das grades por seu plano grosseiramente pervertido de enganar, seduzir e assassinar Carly. Foi uma coisa terrivelmente cruel que você fez com essa criança linda e impressionável de 15 anos. Eu digo criança porque é isso que ela era, uma criança que se apaixonou pela ideia do belo, musicalmente inclinado e bastante exótico Brandon Kane. O verdadeiro homem era, na verdade, um pedófilo de meia-idade, obeso, careca e com sexo e assassinato na mente dele. Você era sexualmente obcecado por Carly a ponto de, quando não conseguiu o que queria, você se preparou para matá-la. Seu filho de 17 anos não foi considerado responsável, porque na época ele era menor de idade, então ele não poderia ser condenado. E também não se sabe o quanto ele sabia, não se sabe se ele sabia das intenções do pai até o momento em que aconteceu o assassinato, e sua identidade continua em sigilo até hoje. Após o assassinato de sua filha, Sonia Ryan decidiu criar a fundação Carly Ryan, que promove a segurança na internet por meio da educação, e ela chegou a conseguir com que uma lei fosse criada. E então, em 2017, foi criado o projeto de lei de Carly, que tinha como intuito proteger crianças de predadores sexuais, e passou a se tornar ilegal um adulto mentir sua idade para um menor. Inicialmente, o projeto não foi aceito, mas depois de uma petição, ele foi aprovado pelo Parlamento da Austrália do Sul, no dia 5 de julho de 2018. E ainda em 2018 foi estabelecida uma lei ainda mais rígida. E a Fundação Carly Ryan criou um aplicativo chamado Thread, no qual permite que a pessoa envie a sua localização em tempo real para seus contatos principais e para os serviços de emergência caso estejam em perigo. E na página da Fundação tem a seguinte frase:
Os pervertidos cibernéticos continuarão a atacar as crianças, a menos que acordemos para os riscos de vários meios online, salas de bate-papo e sites de redes sociais. O que aconteceu com Crowley pode acontecer com qualquer um. Pessoas que cuidam de jovens online estão manipulando e controlando. Eles sabem exatamente como atingir uma criança, eles se tornam a pessoa mais importante na vida daquela criança, então usam essa confiança para fazer o que quiserem com sua vítima. A internet faz parte do nosso dia a dia. É essencial que crianças, adolescentes e jovens aprendam a navegar na rede mundial com segurança. E Carly Ryan foi a primeira pessoa da Austrália a ser morta por um predador online. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos ou lendas, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E é isso. Até semana que vem.